Mas nas atividades em deslocamento, não, porque ele faz transporte de valores, escolta armada e o serviço de SPP, que é o guarda-costas. Porém, nessas modalidades em deslocamento, o intramuros é o círculo interno do deslocamento. Se atingir o carro forte lá, que tem troca de tiro, aquele ambiente do tiroteio ali passa a ser intramuros. Mas aquele vigilante, ele está composto numa guarnição, ele tem um chefe, e está autorizado a fazer isso. Assim como a escolta armada e o SPP está ligado ao VIP. Agora, o vigilante sair para a rua, isoladamente, sozinho, de forma alguma. Ele nunca pode deslocar em serviço isoladamente, uma pessoa só, nunca. Sempre atrelado a um comando. Então, essa inteligência, por que o vigilante não pode atender alarme? Não pode, está escrito na portaria hoje, é proibido o vigilante atender alarme. Né? Porque o vigilante ele está treinado para trabalhar armado ou desarmado. E não cabe à Polícia Federal ir lá saber se o cara trabalha armado ou desarmado. Ele pode andar armado ou desarmado, mas nas atividades autorizadas. Bom, então, agora que vocês entenderam a mecânica do nosso estatuto, vamos falar um pouco sobre os pilares que a presidente Selma falou há pouco. Então, eu citei há pouco as atividades. Nós temos a atividade de vigilância patrimonial, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal privada, presídio, guarda florestal, estádios de futebol e outros eventos, gerenciamento de risco, e temos o monitoramento e rastreamento. Muito bem. As empresas de vigilância que empregam o vigilante naquele conceito intramuros, ela pode fazer todas as atividades, menos a de monitoramento e rastreamento. Ela não pode fazer isso isoladamente. Mas pode fazer essa atividade casada com a vigilância. E entregar os equipamentos por comodato apenas. O seu cliente, um shopping center, por exemplo, aí você coloca o gestor de curso superior, que dentro lá da carreira dos profissionais nós temos o gestor, com o curso superior, o técnico de projeto nível técnico, e depois nós temos o supervisor, o vigilante, a papai e os outros profissionais que eu já falei. Mas muito bem. No momento que um gestor vai fazer um projeto de segurança, ele vai oferecer para o shopping a segurança integral e integrada. Integral significa que vou te fazer uma segurança completa no teu shopping. E integrada, eu vou integrar o vigilante, vou integrar a tecnologia, vou integrar os ofendículos, como cerca elétrica, como isso, como aquilo, aquela espiral, e não sei mais o quê, vou colocar um drone, vou fazer... Não interessa. Então, isso é segurança integrada. Então, integral é tudo. E integrada, você integra os meios. Perfeito? Então, esses conceitos, na nossa cabeça, ficaram bem claros desde a sua concepção. Muito bem. Então, essa interdependência entre os três pilares é porque nós estamos misturando segurança integral com integrada, a depender do cliente. Certo? E o livre mercado está ali. Então, se uma empresa de segurança, de vigilância, o pilar da vigilância, pegar um shopping, ela pode colocar o seu vigilante e subcontratar uma empresa de segurança eletrônica para fazer isso. Mas se uma empresa eletrônica pegar um shopping para fazer o projeto, ela pode colocar o seu serviço e subcontratar uma empresa de vigilância para colocar o vigilante. Então, é isso que é a liberdade de mercado. Está me entendendo? Então, essa inteligência que nós temos no projeto. Ok. E as escolas de formação? Gente, não precisa 2 palitos para saber que o vigilante é aquele cara que vai para a linha de tiro, vai para o tatame fazer judô e defesa pessoal, vai para a pista de corrida se preparar fisicamente, porque o vigilante tem o dever legal de se expor ao perigo. O vigilante é igual à polícia privada. Ele tem
o dever legal de se expor ao perigo e fazer uso da força quando necessário para proteger pessoas e o patrimônio no local da vigilância, onde ele está fazendo a vigilância. Está bem? Enquanto que, por isso que ele ganha risco de vida. Tá? O adicional de risco de vida ou de periculosidade, a depender de algumas questões jurídicas aí. Mas já os profissionais da eletrônica, eles não têm o dever de se expor ao perigo. Eles somente têm que operar os sistemas com inteligência embarcada. Então, se nós estamos falando em escola, gente, é natural que vocês tenham que imaginar, para o vigilante, uma academia física com tatame, com pista de corrida, com linha de tiro, com armas, com recarga de munição. Blá, 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 blá. Quando você vai falar de um operador de sistemas eletrônicos de segurança, ou de técnico externo de alarme, ou do supervisor, você já está pensando numa sala de monitoramento, que hoje não é mais física, ela é virtual. Pode ser. Então, o curso tem que ser à distância, gente. E técnico, né? Formação E técnica. Pode ter uma formação básica lá para ele conhecer a segurança privada, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, saber quais crimes que ele pode praticar como profissional, mas é uma disciplina básica, igual para todo mundo que é profissional de segurança privada, independente se é da vigilância ou da eletrônica. Mas quando vem a parte técnica, tem que estar ligado às empresas e às entidades que representam as empresas. E por isso que a BESE correu na frente e nós temos a academia que vai formar esses profissionais. Então, essa é uma afirmação, que a academia vai formar a parte técnica desses profissionais. Muito bem. Então, desta forma, desenhamos no estatuto cada macaco no seu galho. Nada impede que quem tem trabalho de segurança como empresário crie um grupo empresarial, tendo um CNPJ para vigilância e um CNPJ para eletrônica, e o CNPJ da eletrônica vai se reportar sindicalmente ao CIESE e à FENABESE, e o CNPJ da patrimonial vai ao Sindesp, no caso de São Paulo, Sesvesp, e à FENAVIST. Então, está perfeitamente desenhado no Estatuto, e afirmo aqui, o Estatuto não traz nenhum conflito. Por quê? Porque os pilares estão bem desenhados, apesar de serem interdependentes. E o livre mercado está desenhado aqui, assim como inserimos no Estatuto conceitos como armas não letais, inclusive com incentivos, as armas de melhor potencial ofensivo, certo? O não letais ainda não está bem definido esse conceito. Tá? E finalmente, inserimos a questão da segurança bancária. E dizer para o Vioto que nós tivemos o cuidado de escrever sobre segurança bancária, mas não vou ler para o senhor, Vioto, vou ler para o público. Tá? No caso aqui da segurança bancária, nós escrevemos no artigo 31, se não me engano, o funcionamento das instituições financeiras, aonde haja simultaneamente atendimento ao público e guarda ou movimentação de numerários, que são as agências, os PABs e assim por diante, fica condicionada à aprovação do respectivo plano de segurança pela Polícia Federal, que já foi dito aqui pelo senhor Vioto. Os itens de segurança: instalações físicas adequadas, vigilantes, alarme interligado entre o estabelecimento financeiro ou outra unidade da instituição própria, que já foi falado aqui, empresa de vigilância ou empresa de sistemas eletrônicos de segurança. Então, foi incluído aqui com paridade. Depois vem cofre com dispositivo temporizador. Aqui entra, então, as eletrônicas, o fabricante e o distribuidor. Tá? Assim como entra o sistema de circuito interno de imagens, que a tecnologia avança cada vez mais, procedimento de segurança para a abertura do estabelecimento e assim por diante, e aí vem mais o conceito de inteligência embarcada. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui, eu estou me estendendo muito? Não, fica
Está dentro. Eu já vou terminar. Eu vou fazer um parênteses aqui, antes de interromper um pouquinho. Eu queria citar um episódio no primeiro embate que nós tivemos com a BESE, e a Selma já tinha 8 anos naquela época. Então, eu era o coordenador e estava concebendo o estatuto, e chegava em casa, escrevia, porque não adianta, essas coisas tem que escrever pessoalmente e depois levar para a equipe de delegados para discutir e amadurecer. Então, a gente sabe como é que funciona. Então, eu vim numa das Exposec, aqui em São Paulo, e quis reunir com a diretoria da BES, talvez alguns dos senhores estavam presentes. E não que eu não tivesse ideia de tecnologia, porque se tem uma instituição que sabe usar tecnologia com inteligência, essa instituição chama Polícia Federal. Porque vocês nunca viram a Polícia Federal entrar num embate para prender alguém. Quando o cara está limpando a remera dos olhos, a gente está lá com uma metranca na cabeça dele. Está preso, no bom sentido. Então, a inteligência funciona dessa forma. Então, a Polícia Federal é precursora, e, felizmente, as polícias estão seguindo o padrão. E, naturalmente, a Polícia Federal não criou isso. Nós também buscamos lá fora. Eu mesmo fui 4 vezes para os Estados Unidos fazer curso, né? Fiquei 6 meses no FBI. Então, essas coisas são... nós copiamos muito, né? Mas a Polícia Federal é precursora no uso da inteligência. E, naquela época, eu já tinha feito curso no FBI e vim. Mas qual é que era a minha concepção naquela época? Pô, segurança privada ligado à arma. Eu não sei porquê, não caía a ficha. Entendeu? Aí eu entro na BESE lá, e com aquela prepotência de autoridade, eu digo assim, mas como é que vocês querem fazer a pronta resposta? Como é que vocês querem armado agora para fazer pronta resposta? Porque eu já vinha com aquela gana por causa de travar essa... Né? Assim como todos vocês ficaram, né? Se colocam no lado da autoridade. E aí me desarmaram. Porque todo mundo olhou e ficou assim. Aí a presidente Selma levanta e diz, mas quem é que está falando em armas? Que arma? Nós não queremos saber de arma, distância disso. Nós queremos saber de tecnologia, nós queremos saber de usar tecnologia. Puxa, ela me fez cair a ficha, e aí que começou todo esse trabalho de inserção de tecnologia com inteligência embarcada aqui no Estatuto. Está bem? Bem lembrado? Continuando aqui... Foi mais ou menos. Mais ou menos, não foi assim, não. Depois teve os embates no gabinete. Mas eu fui moça. Ele quase me prendeu. Foi, verdade. Somos grandes amigos. Quem quase eu perdi uma vez lá na Secasp. Gente, vamos rir um pouquinho. Você lembra, Vioto, que uma vez eu estou presidindo a Secasp, que eram 13 membros, né? Aí lá pelas tantas levanta um que era representante dos transportes de valores do vigilante. Porque a Polícia Federal, por causa do Estatuto, a Polícia Federal está conivente com essa barbaridade, como se querendo insinuar que a gente estivesse ganhando alguma vantagem ilícita para colocar no Estatuto isso. Não, minto, era sobre aquela discussão do almocista. Lembra? Que no banco, quando tinha 3 vigilantes, um poderia almoçar. E os vigilantes queriam que viesse o almocista para ter mais posse de trabalho, né? Então, aí o cara levanta e larga essa. Aí eu estou preparado. Eu vou dar o flagrante nele, né? Aí o Boaventura olhou para mim, não vi que ele ficou vermelho, mas levantou, pegou o cara, senta e fica quieto. Do lado dele. Foi, né? Aí salvou o cara do flagrante. Eu ia prender. Pegou mais leve comigo, foi tudo bem. Mas vamos lá. Continuando, então, falamos do circuito, abertura do estabelecimento à distância, as portas, a porta da tesouraria e assim por diante. Ou seja, tudo aqui, os bancos, a FEBRABAN, tem que lançar para a BESE esse desafio. Vocês melhorem isso aqui para nós, vocês têm a indústria na mão. Quem é que tem a inteligência? Quem é que tem que inovar? A indústria. Sim.
está na mão da ABES. Vioto me perguntou uma vez quanto tempo para o seu mercado se profissionalizar. Eu falei, acredito que 3 anos. Foi isso? Nós estamos nos preparando para tal. Precisamos só de união e de entendimento de todo esse processo para que a gente possa entregar cada vez mais serviços de qualidade. Bem, e aí, antes eu estava falando dos pilares, é natural que os sistemas eletrônicos estão presentes nos presídios, nos estádios, no guarda florestal. Essa tecnologia está aqui descrito no parágrafo único do artigo 24, da seguinte forma: as empresas de sistema eletrônico de segurança poderão realizar o monitoramento remoto de quaisquer estabelecimento, especialmente nos locais definidos de 1 a 5 do caput do artigo 5º, que é isso que eu falei: presídios, guarda florestal, eventos, transporte e assim por diante, transporte de passageiros e assim por diante. Bom, gente, então, o que eu queria, para finalizar, é dizer o seguinte: apesar de a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ter cortado alguns itens importantes do Estatuto, como é o caso do guarda patrimonial, que agora deixou a solto os vigias e tudo, mas vamos achar um jeito no regulamento. Apesar de ter cortado a proibição do serviço cooperado e autônomo, apesar de tudo isso, nós estamos muito satisfeitos e estamos aqui para afirmar que, definitivamente, a segurança eletrônica, com seu potencial de 26 mil empresas, colocando aqui os fabricantes, distribuidores e prestadores de serviço, eles têm um papel fundamental para a redução da criminalidade nesse país. E eu digo redução da criminalidade, que é o nosso grande objetivo, porque a vida é um equilíbrio entre o bem e o mal, nós nunca vamos exterminar a criminalidade, mas temos que manter o equilíbrio. E esse é o papel muito importante, e os bancos têm muito que se valer desse potencial dos sistemas eletrônicos de segurança. Então, era essa a minha fala. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Adelar. O senhor falando dos pontos, um panorama geral, porque para a gente abrir aqui a conversa, eu queria compartilhar com vocês, eu lembro de uma oportunidade que reunimos vários empresários para discutir o estatuto e que eu ganhei o apelido de Burger King. A gente estava discutindo como ia ficar desenhado o mercado, porque nós temos empresas que executam atividade ostensiva, a vigilância e nas suas diferentes modalidades que estão lá no artigo 5º do projeto de estatuto atual, as escolas de formação e a segurança eletrônica. Cada atividade, é que a lei tem que ser interpretada sistematicamente, né? Quando nós lemos um parágrafo, um artigo isoladamente, nós podemos ser enganados. Só que tentando traçar um panorama bem simples. A lei traz as regras gerais, depois ela tem um capítulo em que ela traz a natureza jurídica de cada atividade. Como o doutor Adelar bem colocou, nós temos atividades muito bem separadas. Por exemplo, a segurança eletrônica, a nossa atividade e suas diferentes verticais, portaria remota, rastreamento, monitoramento, são atividades meio. São atividades voltadas para recursos tecnológicos e não com o compromisso de garantir a inviolabilidade de um bem, de uma pessoa, etc. Diferentemente da segurança, da vigilância. Ela tem um compromisso com esse resultado e algumas limitações, como também colocou o doutor Adelar, em razão de matéria de ordem pública. Segurança pública é matéria de ordem pública, em que pese instituições como a ABES e empresas fazerem parcerias público-privadas, mas a nossa atuação ela é limitada, porque a atividade é do poder público, a prerrogativa. Aí, a história do Burger King era a seguinte: alguém me perguntou, peraí, Lázaro, então a vigilância agora ela vai poder vender serviços de monitoramento? É isso que eu posso entender do texto? Eu falei, de maneira alguma, porque basta você observar as barreiras de entrada para cada segmento, vinculada ao grau de responsabilidade da atividade. Se a vigilância ela vai ter que ter um capital X, que é maior do que a segurança eletrônica, e ela tem um compromisso com o resultado. Então, ainda que ela faça o monitoramento de forma acessória, é um recurso como é a arma. Inclusive, a palavra utilizada no Estatuto é uso.
uso de recursos tecnológicos, uso de armamento, não significa que ela pode comercializar. E aqui eu aproveito para explicar que a comercialização pura, ou seja, a indústria, não está contemplada no Estatuto, porque o Estatuto visa tratar da gestão de serviços. No caso da segurança eletrônica, nós fazemos a gestão de serviços de segurança, aliada, às vezes, à venda de equipamentos, mas, se for feito isoladamente, não. Uma outra... Aí, voltando à questão do Burger King, ainda que uma empresa de vigilância ofereça um serviço de monitoramento acoplado à atividade fim, que é a venda da commodity, eu vou parafrasear o doutor Adelar, ela não consegue reduzir o custo disso e nem reduzir a responsabilidade. Aí a analogia com o Burger King é a seguinte: quando você vai num desses fast food, você pede lá um combo, né? Você vai pedir lá o X não sei o quê. Eu comi o Furious lá, que vem a Coca, um refrigerante, o hambúrguer e a batata. Mas certo dia eu tinha tomado umas e fui lá só comer um lanche. Eu só queria o lanche, não quero nem a batata e não quero o refrigerante. O custo ficou o mesmo, a mesma coisa. Então, a vigilância, fazendo algumas atividades em complemento ao seu business, que é a commodity homem, ela não vai reduzir, ela não vai gerar uma concorrência direta com a segurança eletrônica. E o doutor Adelar colocou também que um shopping center, por exemplo, ele pode contratar diretamente uma segurança eletrônica, dependendo do seu plano de segurança, ele pode contratar a vigilância e ele pode contratar ambos, dependendo da finalidade, ele vai customizar essa gestão do trabalho. Outro ponto que eu queria ressaltar para passar para a Patrícia, que é a seguinte: o senhor falou aqui, por exemplo, do porquê o porteiro não foi contemplado no Estatuto da Segurança Privada, o que está correto. E aí eu me lembrei do seguinte: uma norma, a gente está discutindo aqui o Estatuto da Segurança Privada, e ele gera desdobramentos para outras áreas, né, Patrícia? Área trabalhista, área tributária, previdenciária, por conta da forma como é tratado cada ator, tanto a atividade econômica como a atividade do empregado. O Estatuto, por exemplo, ele não permite que uma pessoa física aqui trabalhe diretamente com a segurança privada. Por quê? Eu volto a dizer o artigo 37 da Constituição Federal, estrita legalidade. E ele tem um capítulo específico que ele conceitua o que é segurança privada. E tudo que for inventado, tudo que tiver diferente disso, do que é segurança privada, e cada dessas conceituações traz consigo uma série de requisitos, seja para a pessoa jurídica, a empresa tem que atender X requisitos, e o empresário que integra essa empresa também tem que integrar, são obrigações cumulativas. E aí eu queria passar para a Patrícia, queria que você compartilhasse com a gente. Antes de passar a palavra à doutora Patrícia, o senhor me perdoe quebrar o protocolo. É que eu estou impertigado aqui onde eu estou sentado. Doutor Adelar, amigo do meu amigo Albertinho Lacerda Craxi, é real que a primeira palavra dita pela minha presidente, ao invés de mamãe, foi a beça? Cada um tem o amigo que merece na vida. Obrigada, meu amigo. Vamos lá. Vamos lembrar do ticket médio, né? Aproveitando a sua fala, dos segmentos, né? Da diferença. Eu vou comentar. O doutor Adelar trouxe um panorama bem interessante de como é o projeto hoje e as razões, a visão da Polícia Federal, que tem uma meta muito legítima, né? E aí, Patrícia, como nós dividimos a responsabilidade do jurídico da BES e lidamos com várias situações muito particulares em todo o Brasil, em todas essas áreas, eu gostaria que você compartilhasse com todos, ao tempo de dizer os problemas que o Estatuto tende a resolver, né? Sim, sim. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu vou tocar nesse assunto hoje, vou compartilhar com vocês essas questões sobre o Estatuto, porque nós estamos estudando já há muito tempo, que nossas reuniões têm sido bastante acentuadas e temos assim procurando
tudo, lendo tudo, e todos os artigos, todas as minúcias, e tudo que é possível para entender cada detalhe e dividir com os senhores. E, como o doutor Adelar muito bem explicou, nosso segmento, nós tínhamos vários problemas, e ainda enfrentamos vários problemas, por conta de tratarmos de um segmento que não é regulamentado. E, por conta de não ser regulamentado, as interpretações acabam sendo as diversas possíveis, tanto do ponto de vista dos órgãos estatais, quando nós falamos de questões tributárias, contábeis, de uma forma geral, e aí eu falo de empresas optantes pelo lucro presumido, pelo lucro real, e pelo Simples Nacional, que eu acredito que é o grupo que mais está sendo afeto neste momento, né? E também por outras questões aí, de natureza até licitatória, quando envolve também essas mesmas empresas. Hoje a gente trabalha aí, a nível nacional, e a gente recebe diversas consultas de empresas associadas que enfrentam problemas diferentes por conta desses entendimentos, que são entendimentos equivocados, por conta também de entendimentos errados, errôneos. Bom, eu sempre começo o discurso dizendo sobre as diferenças que existem no nosso segmento, e que muito já foi comentado aqui pelo doutor Adelar, pelo doutor Lázaro, pela nossa presidente, né? Mas acho que muito assim do que vem a ser uma grande diferença, até pela palavra equilíbrio, não é? O doutor Lázaro falou sobre duas grandes palavras, que é a liberdade, que nós vamos deixar para a nossa presidente, mas ainda falando sobre equilíbrio, nós precisamos do equilíbrio para que todos consigam sobreviver, para que todos consigam aí se manter no mercado justo e com equidade. E quando se fala em um ticket médio, por exemplo, de uma vigilância, de uma segurança eletrônica, o doutor Adelar citou em algo de R$26 mil, né, um posto de 24 horas de um vigilante, quando na segurança eletrônica o nosso ticket médio aí vai de R$200 a R$250 mês. Isso a depender do estado, né, enfim, os municípios que nós estamos. Então, nós não podemos tratar de maneira tributária idêntica empresas com um ticket médio tão diferente, não é? E isso acontece muito. Isso é o que ocorre atualmente aí nesse cenário atual. Bom, muitas são as nossas defesas, nós lutamos para combater essas questões, e o Estatuto vem agora nos auxiliar, vem nos dar força, muita força, tá? Uma dessas forças aí nós encontramos no artigo 13, tá? Onde ele define os prestadores de serviço de segurança privada. Então, ele diz lá, são prestadores de serviço de segurança privada. Empresas de serviço de segurança privada que prestam os serviços previstos no inciso 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele já pula para o inciso 7, e vai para o 8, para o 9, 10 e 13 do artigo 5º desta lei. A título de esclarecimento, o serviço de monitoramento está previsto no artigo 5º, inciso 6. E nós, de uma certa forma, nós acabamos não estando contidos nesse primeiro inciso. Mas aí, no inciso 3º, ele separa... Doutora Patrícia... Por favor. Eu sou corretíssimo, sim, sim. Mas é que a linguagem que nós usamos aqui são os 3 pilares. Sim, sim. E esse inciso 1, que fala em empresa de serviço de segurança, é a vigilância, tá? Isso. Só para deixar... eu vou concluir agora. Perdão. Imagina, estamos juntos. É só porque, de repente, a gente usando muitas expressões diferentes pode confundir. Pode confundir. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É que aí ele acabou criando aqui 2 expressões para nós. Então, quando ele fala em serviço de segurança privada, já ratificando o que o doutor Adelar está dizendo, ele já está se referindo à vigilância.
E aí ele deixa claro no inciso 3 a nossa atividade. Ele escreve para nós, no artigo 13, no inciso 3, o seguinte: as empresas de monitoramento de sistema eletrônico de segurança privada que prestam os serviços descritos no inciso 6 do artigo 5º desta lei. Ou seja, ele separa. O artigo 13, ele mesmo deixa claro que no inciso 1 está contido os serviços de vigilância. E no inciso 3, ele fala, olha, aqui, nesse inciso 3, é o serviço de monitoramento. Né? Então, ele deixa muito claro para nós essa separação dessas atividades, das atividades, dentre outras que eu vou continuar. Tá? Bom, aí venho ratificar ainda essa questão da segurança eletrônica a trabalhar como atividade meio, que também é de grande importância, que isso sempre trabalhou aí para todas as teses de defesa dos nossos pareceres, do Departamento Jurídico da BESE, e que a vigilância trabalha mesmo como atividade fim, né, porque eles realmente têm o dever aí de se expor ao perigo, como o doutor Adelar informou, então, enfim. E nós entramos aí também numa outra questão, que aí é o artigo 14. Bom, o artigo 14 ele vem falar sobre o capital mínimo, o capital social mínimo integralizado e necessário para uma empresa de segurança eletrônica. Esse capital ele foi muito discutido. Tá? No início, me permite, presidente, que no início esse capital ele estava sendo igual aí para todo mundo, né? A BESE travou uma discussão aí bem acirrada, tá? Porque o papel da BESE aí na interveniência do Estatuto ele foi de extrema importância, tá, gente? Eu faço questão de falar em todos os simpósios que eu já passei. Esse ano eu tive o prazer de estar em quase todos, só não no primeiro, em Curitiba. E eu faço sempre questão de falar para todos vocês, todos os associados, não associados que eu conheço, que eu converso, que se não fosse a BESE, nós teríamos um problema muito sério com o nosso segmento, porque tudo seria mais difícil, as licenças seriam mais caras, o nosso capital hoje seria em torno de R$2 milhões, e isso seria bem complicado para a nossa permanência no mercado, não é? As licenças aí beirariam 22 mil, não é? Hoje nós falamos em uma licença aí de 5 mil a cada 5 anos, mais ou menos, 3.500. Então, assim, é algo que é muito mais próximo da realidade, né? Então, enfim. O capital mínimo integralizado e necessário para a empresa de vigilância, sim, é os R$2 milhões. Continua e permanece. Para nós, ele está previsto no artigo 3º no inciso 3º, desculpa, do artigo 14, e o capital para a segurança eletrônica é de R$100 mil. Tá? Então, as empresas elas precisam se adequar a esse capital, tá? Ele precisa estar integralizado para ele já poder, então, para essa empresa poder ter acesso à concessão das licenças. Meus amigos, contabilmente falando, esse capital, hoje, ele já é um capital que ele já é necessário para uma empresa EIRELI, que é aquela empresa individual de responsabilidade limitada, aquele novo tipo de empresa, né, societária. Então, assim, já não é algo tão distante para nós, já não é um valor. E, de uma certa forma, ajuda, sim, a dar uma segregada, né? Ajuda a separar as empresas. Tá? E não menos importante do que isso, porque algumas pessoas falam, poxa, mas é um número que talvez seja um tanto quanto alto, dependendo do tipo de empresa, né, que vai trabalhar, enfim. Mas, nesse mesmo artigo 14, no parágrafo 3º, ainda será necessário que os prestadores de serviço de segurança privada deverão comprovar
a constituição de provisão financeira ou reserva de capital, ou ainda contratar um seguro-garantia para adimplemento das suas obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias e oriundas de responsabilização civil. Ou seja, tá, é mais aí um caminho, uma obrigação de responsabilidade empresarial, que eu também venho dividindo nos nossos encontros regionais, que eu venho comentando com os empresários a nível nacional. Gente, quando a gente fala em provisão financeira, constituição de provisão financeira, nós falamos em uma contabilidade transparente. Nós falamos na necessidade da empresa de profissionalização, não é? E que muitos empresários, atualmente, acabam não pensando nessa questão, acabam sempre deixando essa parte para depois. Eu vou colocar minha empresa no Simples Nacional, eu vou deixar ela para lá, porque aí eu não preciso fazer contabilidade, eu não preciso... eu posso lidar com a empresa de uma forma um pouco mais facilitada, eu não preciso ter tantos controles contábeis, assim como outras empresas, assim como uma empresa do lucro real, uma empresa do lucro presumido, enfim. Mas não, gente. Hoje em dia, a gente vive na era do BBB, da Receita Federal, né? Hoje em dia, a Receita Federal sabe de tudo, já acabou. E as empresas, e muito pelo contrário, as empresas do Simples Nacional também precisam fazer contabilidade. É uma contabilidade muito mais simplificada, concordo, né? Mas é necessário. Mesmo assim, para aqueles que não têm essa contabilidade previamente resolvida ou que vai levar algum tempo para poder regularizar essa questão para a constituição dessa provisão financeira, ele pode, então, contratar um seguro-garantia, do qual a ABESE já está desenvolvendo uma parceria com os nossos parceiros, né, as seguradoras, para verificar a possibilidade. Mas eu, como sugestão, né, do corpo de equipe, acho que é muito mais fácil, vale bem mais a pena essa constituição de provisão em balanço. Acho que é bem fácil, barato e vale a pena para todo mundo, tá? Essa constituição de provisão financeira ela provavelmente vai ser definida em regulamento. A gente está conversando, porque tudo isso depende muito da folha de pagamento de cada um. Em conversa com o doutor Adelar, existe um caso muito famoso de uma empresa que eu sempre esqueço o nome, depois ele pode me ajudar a lembrar, que é aquela que fechou, doutor. Essas empresas abriam e elas abrem, fecham, e, na última, deixam todo mundo, não pagam ninguém. Então, o objetivo é justamente que continuem, né, que essas empresas arquem com todas as obrigações e que, o mais importante, que a concorrência seja justa, né, sempre, de uma forma justa. Bom, artigo 19, e que vem definindo muito bem mais essa diferença, que deixa muito claro também essa questão da vigilância, da segurança eletrônica, do pilar. Nós chamamos esse artigo 19 de cadastrinho da segurança eletrônica, né? Como que vai funcionar esse cadastrinho lá perante a Polícia Federal? É uma autorização de funcionamento dos prestadores de serviço. Então, serão comprovação de que os sócios ou proprietários não possuirão cotas de participação de empresas que que foram canceladas nos 5 últimos anos, por algum tipo de problema de falência, de crimes, enfim, tá? No processo de renovação, que não tenha tido alguma multa aplicada em decorrência de algum descumprimento desta lei, que no caso é o Estatuto, certidões básicas de regularidades fiscais, comprovação de origem lícita do capital investido, certidões negativas de antecedentes criminais, federal, estadual, comprovante de quitação sindical, patronal e capital social mínimo integralizado. Esse aqui é o cadastrinho para as eletrônicas. Se vocês pegarem o artigo 20, que é o cadastro para a vigilância,
além destes requisitos, para nós, que são requisitos muito básicos, dado a diferença mesmo e a questão significativa das empresas, essas questões significativas, a vigilância tem muito mais documentações, eles têm muito mais documentos a apresentar do que nós, segurança eletrônica, né? Então, eles têm lá o cadastrão, né? É o cadastrão e o cadastrinho. Bom, o que eu ainda sempre comento com os nossos associados, ainda sempre nessa questão do estatuto, é que a segurança eletrônica ela também ganhou, com o estatuto, excelentes oportunidades, né? O artigo 24, ele trouxe ainda a oportunidade, no artigo 5º, da segurança eletrônica ela poder monitorar segurança em eventos, em espaços comunais, de uso comum e do povo, seguranças nos transportes coletivos terrestres, aquaviários e marítimos, segurança perimetral nas muralhas e guaritas e segurança em unidades de conservação. Então, são oportunidades que o Estatuto nos trouxe, que o Estatuto nos deu, e que antes nós não tínhamos essas autorizações, que hoje nós podemos. Tá? Então, o Estatuto, de uma forma, ele vem regulamentar a nossa atividade, ele vem trazer para nós a oportunidade de uma concorrência justa, de uma concorrência leal, porque, para trabalhar, todo mundo vai ter que estar enquadrado dentro disso daqui. E, de uma certa forma, para nós, nessa questão de confusão, e ele vem deixar claro os pilares de quem são os vigilantes, as suas diferenças. Ele vem trazer tudo aquilo que o doutor Adelar citou, do ponto de vista da cessão de mão de obra, né, que o vigilante ele trabalha 100% com a cessão de mão de obra, que a segurança eletrônica ela traz a tecnologia como a sua principal fonte de prestação de serviços, e deixa claro para os poderes, para o poder público, para estatal e até mesmo para os próprios profissionais, né? Nós recebemos diversas consultas, como eu disse, a nível nacional, onde às vezes os próprios contadores, né, os próprios prestadores de serviços também confundem, também não sabem as diferenças entre a atividade de vigilância, de segurança eletrônica. Então, o Estatuto ele está deixando claro exatamente como que funciona uma atividade, como que funciona outra atividade, e está auxiliando com uma base legal os próprios, como fonte de consulta, os próprios órgãos, para que eles tenham uma base para consultar e para deixar de haver essas confusões e tributar de maneira errada, de maneira injusta, como acontece hoje. Toda essa injustiça aí para a classe empresarial no Brasil. Tá? Então, esses artigos eles nos trazem uma segurança bem significativa, tá? Que vai nos ajudar aí nos nossos pareceres, né, doutora? Acho que bem significativo. E com certeza, vai ajudar ainda mais os empresários a prosperarem e a ficarem mais tranquilos aí com relação a esse monte de notificações que vem aí da Receita e desses outros órgãos aí que acabam desconhecendo, né, e até mesmo o Poder Judiciário como um todo, justamente por não haver essa regulamentação. Bom, é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Paty. Agora que, considerando as falas de todos vocês, eu queria fazer um panorama geral naquelas duas vertentes que eu propus no início, de como está o mercado hoje, alguns problemas que nós enfrentamos e que esse estatuto tende a zerar, considerando não só o estatuto, mas os reflexos de outras leis. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que também impacta diretamente nas nossas atividades. O estatuto, pegando o gancho da fala da Patrícia,
e da realidade que a gente vive hoje. Muitas empresas, quando participam, especialmente de uma licitação pública, ela às vezes é rejeitada no certame porque o cara que está licitando, seja de um órgão municipal, de uma prefeitura ou de um órgão federal, ele não encontra na legislação a fundamentação para dizer, porque ele pode admitir aquela atividade. E, às vezes, ele impõe uma exigência, isso acontece mais do que vocês imaginam, cadê a licença da Polícia Federal? Como que eu vou obter uma licença se a Polícia Federal não tem esse recurso? Ela não tem base para conceder autorização de funcionamento para as empresas de segurança eletrônica. Esse é um problema que seria resolvido mais facilmente, aí até a empresa esclarecer para o poder público que pode haver a contratação, só que o poder público funciona com base no norte, ele precisa de uma diretriz. Um outro exemplo muito comum que nós temos enfrentado sobre a questão tributária. A Patrícia, até achei que você ia comentar, mas nós estivemos em Brasília algumas vezes para discutir com a Receita Federal a questão do anexo, que a Lei do Simples, a Lei Complementar 123, ela fala lá da tributação das empresas de vigilância pelo anexo 4, e ela não dá margem a nada, ela simplesmente olha para a questão do CNAE, do Código Nacional de Atividade, e considera e vincula equivocadamente a segurança eletrônica ao anexo 4, e que isso pode determinar a quebra de muitas empresas. Nós temos um parecer sobre isso, sustentando as razões de que o anexo é o 3, por N fundamentos tributários, e que o estatuto, sendo aprovado, será um marco legal que provocará uma nova solução de consulta, porque nós sabemos que, com o poder público, algumas coisas, para serem revistas, elas precisam de uma motivação para não parecer que o cara voltou atrás, porque é o fator político. Existe também esse fator. O Estatuto, um outro detalhe que eu acho importante a gente destacar, ele trata a vigilância como segurança privada. Ele trata a segurança privada gênero, e aí eu paro para perguntar para os senhores. Pode levantar a mão quem conhece o texto do projeto? Alguém aqui conhece? Chegou a ler o texto sobre o qual nós estamos falando? Opa, temos ali 0,2%. Poucos conhecem o texto, mas é uma questão de tão longa data, talvez vocês conheçam indiretamente, de tanto que nós já falamos a respeito. A presidente acho que tem até uma surpresa aí no final, que é para o Congresso. Mas o texto, ele não fala a palavra vigilância para as empresas, ele fala segurança privada, gênero, guarda-chuva, segurança privada e os pilares embaixo desse guarda-chuva. Segurança eletrônica, escolas de formação e segurança privada, onde você vai ler, entenda, vigilância. E aí cada atividade dessa tem uma natureza jurídica, como a Patrícia bem colocou, tem as exigências a serem cumpridas e vão ter os seus períodos de renovação dessas exigências. As empresas de segurança eletrônica, por exemplo, elas vão renovar sua licença de funcionamento de 5 em 5 anos. As empresas de vigilância, de 2 em 2 anos. Por quê? Porque um mercado é mais bonito do que o outro? Não, simplesmente porque o grau de responsabilidade de um setor é diferente do outro. E aí, um outro detalhe que a lei trata é sobre o grau de confidencialidade com as informações que nós tratamos. A exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, que todos vocês já devem saber, inclusive a BES escreveu um e-book sobre isso, é gratuito, para fazer o download, é lá no site da BES, estão todos convidados a fazerem. A exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, o Estatuto ele traça algumas questões relacionadas ao sigilo, porque nós lidamos, mesmo a segurança eletrônica, lida com dados sensíveis, com rotina dos clientes, seja num rastreamento, seja numa portaria remota, N fatores que traz para as empresas do mercado um grau de responsabilidade muito sério e que a Polícia Federal tem interesse e legitimidade para controlar. Dito isto, e voltando à palavra que o Vioto levantou lá sobre a liberdade, eu acho que seria conveniente, presidente, você compartilhar aquele episódio que nós estamos lidando como um exemplo também prático de que uma legislação, às vezes, a ausência da legislação ou uma legislação mal compreendida, porque a gente deve falar muito ainda sobre isso, para, digamos, nortear as boas práticas, porque é esse o grande espírito, né, dessas discussões, é nortear as boas práticas para, como a presidente já disse, já ir permitindo que as empresas se ajustem, se preparem por que está por vir, falar da questão que nós temos enfrentado a respeito da livre iniciativa. Nós temos um exemplo bem recente que vale a pena o compartilhamento.
Prefere que eu diga agora? Porque eu acho que a gente já está caminhando, né, para o final, e ok. você pode falar isso. É que eu acho que tem algumas considerações que a mesa, antes de eu finalizar, porque daí eu já faria as considerações e finalizaria. Acho que o Vioto poderia então, fazer por as favor, considerações finais. Ok, pessoal. Selma, obrigado. Eu gostaria de fazer minhas considerações finais, abordando até uma fala do doutor Adelar e outra do doutor Lázaro. Para vocês verem a importância da modernização da legislação, o doutor Adelar tocou no aspecto vigilante atender o alarme. Então, vocês vejam a situação que nós vivenciamos hoje. Com uma rede de 21.600 agências, e considerando que cada agência tem, em média, 20 alarmes, 20 sensores instalados, nós estamos falando de algo próximo a 532 mil sensores instalados. Isso é um número baixo, talvez seja um pouco maior. Então, nós temos a questão de que esses alarmes eles acabam disparando durante a noite, né? Ou finais de semana. E aí tem a questão, quem faz o atendimento desses status de alarme? Veja, nós contratamos o serviço de sistema eletrônico com uma empresa de segurança eletrônica, mas quem faz o monitoramento tem que ser uma empresa de vigilância. E quem faz o atendimento dos status acionados não pode ser a empresa de vigilância. Então, veja, criamos um cotovelo, e aí a importância da modernização. Pois não, doutor? Não pode, sim. A empresa de vigilância, ela tem a figura do vigilante e ela tem a figura do inspetor externo de alarme. Mas quem vai fazer atendimento é o inspetor externo. Eu estou dizendo a atual. A legislação atual... Mas ela tem pareceres da Polícia Federal que atualmente o técnico vai lá. Agora, se quiser botar um vigilante, ele vai como guarda-costas do técnico. Então, veja, nós temos algumas dificuldades porque o país é continental. Aí a importância da modernização, que vai permitir uma contratação de um serviço completo, do pacote completo com apenas uma empresa, né? Então, é importante que essa nova legislação, ela moderniza e ela flexibiliza, até porque diversos serviços terão uma regulamentação da própria Polícia Federal. Então, existe uma previsão no Estatuto de que algumas atividades, né, alguns serviços, eles serão regulamentados, né? E também a questão da liberdade, do equilíbrio e liberdade. Nós defendemos a livre iniciativa, né? Entendemos que será importante as empresas se desenvolverem para oferecer cada vez mais um serviço melhor. O segmento bancário é um segmento que oferece muitas oportunidades, né? E nós constantemente lançamos desafios e provocações para melhorar o serviço que nós oferecemos aos nossos clientes. Então, ele gera muito essa oportunidade, mas essa oportunidade com muita expertise, né? E um ponto final é a questão de pessoa e tecnologia. A tecnologia não substituirá as pessoas, mas ela vai complementar a assertividade, a atuação das pessoas, né? E tornar a atividade menos estressante e menos cansativa. Todos se lembram quando nós começamos a monitorar imagens de CFTV. Então, tinha uma pessoa que ficava em frente a uma tela, olhando imagens rodando o tempo todo, e depois de 5, 10 minutos, ela estava dormindo de olhos abertos. E hoje, com as plataformas de gerenciamento de informações, se permite integrar, tá, os diversos equipamentos, até para que você não fique, né, com a obrigatoriedade de contratar um único equipamento, uma única central, um único modelo, te permite integrar os vários equipamentos que estão à disposição no mercado, as várias tecnologias, né, e correlacionar eventos, né? E com isso
você tem uma assertividade muito maior. Então, o Estatuto ele realmente será bem-vindo. Essa regulamentação, o importante é que todos entendam que o mercado muda, mas ele cria muitas oportunidades para aqueles que virem, que olharem, enxergarem essas oportunidades e caminharem nessa direção, ok? Muda um pouquinho aquilo que nós estamos acostumados, né? Mas gera muitas oportunidades. E o que acontece? Nós, para enfrentar o nosso mercado, para enfrentar os riscos que nós temos, como eu disse no início, o criminoso brasileiro ele é muito mais criativo e muito mais arrojado. Então nós temos que buscar soluções no mundo, mas customizá-las para as necessidades do país, porque nós não vamos encontrar nenhuma solução lá fora que dê para chegar e de imediato implantar sem customizar. O importante é buscar aquilo que tem lá fora, não é? Somar com aquilo que nós temos no país, customizar e oferecer um melhor serviço, não só aos bancos, mas aos diversos setores da nossa economia. Então, essas acho que basicamente são as minhas considerações e dizer que nós aguardamos a aprovação do texto que está em fase final de tramitação no Senado Federal. Obrigado a todos e um bom dia a todos. Obrigado, Vioto. A gente está nas considerações finais para abrir para perguntas e eu gostaria de passar a palavra para a Patrícia. Obrigada. Na verdade, eu gostaria de ratificar uma questão que eu tenho acompanhado algumas redes sociais, alguns comentários sobre o Estatuto, de uma forma geral, e assim, alguns consultores em gestão de segurança privada, eles têm dito algumas informações, têm falado sobre profissões de técnicos, sobre os nossos monitores, que, tão logo o Estatuto seja aprovado, essas profissões elas serão regulamentadas pela Polícia Federal. Gente, o CBO, que criou essas profissões, que, na verdade, regulamentou, foi criado em 2013 pela BESE. Essas profissões já existiam, na verdade, são antigas. E o que a BESE fez foi criar, para deixar bem claro, aí, junto ao Ministério do Trabalho, junto aos órgãos trabalhistas, a definição, tá, dos nossos técnicos, dos nossos monitores, dos nossos mantenedores. Então, assim, o Estatuto, de maneira nenhuma, vai regulamentar, ou essas pessoas vão, de alguma forma, ter que ser treinadas, ser, de alguma forma, licenciadas pela Polícia Federal da forma como está sendo divulgado por aí. Tá? Eu peço que vocês saibam e divulguem, nos ajudem com isso, que a fonte, quando se fala em Estatuto, segurança eletrônica, a fonte de informação é uma só, é a BESE. É só a BESE que tem competência para falar desse assunto. Não existe nenhuma outra instituição que tenha do setor de segurança eletrônica. Quando se fala em setor de segurança eletrônica, Estatuto, a única instituição que tem competência para falar é a BESE. Tão somente. Tá? É isso. Muito obrigada. Obrigado, Paty. Doutora Adelar, suas considerações finais. Reafirmar realmente que a BESE está nesse processo desde 2007 e com muito afinco, muita atenta, muita participação, e a legitimidade não vem só porque é a Associação Brasileira, mas porque realmente tem bagagem e tem uma equipe toda trabalhando para o segmento da segurança eletrônica. E dizer para o Vioto que eu esqueci de falar sobre os bancos, né? Eu costumava ter uma brincadeira, inclusive, que eu dizia que uma brincadeira salutar, que os bancos não querem ver a cara do cliente nem a cor do dinheiro. Porque a cara do cliente vai para a conta eletrônica e para a conta... E o dinheiro vai para as transportadoras de valores, né? Eles só contabilizam. Mas é brincadeira, viu?
Mas dizer que a gente ficou atento a essa questão do banco como consumidor final da cadeia da segurança privada. Então, ele vai pagar a conta? Claro que vai pagar a conta. Afinal de contas, é o consumidor final principal. Mas nós ficamos atentos a isso, viu? E não aumentamos os itens de segurança obrigatórios que estão hoje na 7.102. Colocamos apenas como opções e colocamos muito segurança eletrônica para diminuir o impacto financeiro dos bancos. Então, essa foi uma inteligência que usamos naquela época. Muito obrigado, e está firmado o estatuto. Presidente. Bom, chegamos ao final do evento, então, antes das minhas considerações finais, 2 minutos para falar sobre essa questão da livre iniciativa e livre concorrência, dentro de um episódio recente que muitos dos nossos associados vêm discutindo no nosso Comitê de Portaria Remota, que é controlar acessos e que, como muito bem colocou o Vioto, a tecnologia ela não substitui totalmente o homem, ela otimiza e traz, no caso específico da portaria remota, o primeiro fator é aumentar o nível de segurança do local, porque tudo é gravado, todas as comunicações são gravadas, e a aplicação de tecnologia, mas ainda existe a necessidade de um homem no local, independente do título. Mas otimiza. E hoje nós estamos enfrentando discussões de leis, começou alguns movimentos em Limeira, que nós conseguimos, de certa forma, neutralizar, que é a proibição do síndico na contratação, na substituição da portaria humana para a tecnologia, uma lei proibindo a livre iniciativa, a livre concorrência, que nós rechaçamos. Então, esse foi um aspecto. Nós fizemos uma defesa, participamos de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, em Limeira, e tivemos a oportunidade de deixar muito claro esses pontos, principalmente no que quem decide, colocando agora o chapéu de uma condômina, é a Assembleia que decide o que fazer dentro daquele condomínio, é a autoridade máxima, e não um absurdo de alguém querer ditar regras para dentro do nosso estabelecimento e nosso conforto. E aí, para nossa surpresa, também dentro desta casa, foi agora recentemente, entraram com um projeto, agora não mais proibindo totalmente a substituição do homem pela tecnologia, mas parcialmente colocando alguns critérios, como, por exemplo, acima de 30 apartamentos, está proibida a contratação de tecnologia, é o mesmo absurdo. Então, estamos aqui nessa casa pedindo já encarecidamente para que os parlamentares nos ouçam, revejam aquilo que é inconstitucional, para que a gente possa seguir juntos. E aí eu volto para o nosso tema central, era isso a nossa fala importante em relação a esses temas. Não tem como brigar contra a tecnologia. O que nós temos que fazer é realmente caminhar juntos, de mãos dadas, e aí, sob o enfoque do Estatuto, o que nos deixa muito tranquilos é que, com este texto, como todos falaram aqui, existe essa livre iniciativa, essa livre concorrência, ou seja, 3 pilares definidos: vigilância, escolas de formação, segurança eletrônica, sendo que o tomador de serviços ele terá condições de escolher se ele quer um pacote de homem com a utilização como atividade acessória à tecnologia, ou ele pode contratar diretamente o pacote completo de tecnologia. A decisão é livre concorrência de mercado. Por isso que nós estamos muito felizes com esse estatuto. Precisamos dessa legislação. A novidade do nosso congresso, que, mais uma vez, eu os convido a participar no dia 3 de dezembro, no Centro de Convenções Rebouças. Estaremos lá com esses atores, mais uma vez, para falar da evolução, até lá, quem sabe, do estatuto. E nós lançaremos... estamos desenhando a várias mãos, e agora deixo aqui um convite para a FEBRABAN participar, se quiser. Mandaremos o boneco para assinar junto conosco, da mesma forma, doutora Adelar,
construindo um e-book a respeito do Estatuto da Segurança Privada com enfoque em segurança eletrônica, que será também mais o resultado deste evento de hoje, deixando muito claro em todas as casas legislativas o nosso posicionamento. E eu gostaria, então, de agradecer, mais uma vez, a FEBRABAN, na pessoa do Vioto. Gostaria de agradecer, delegado, doutor Adelar. Começamos a discutir com 8 anos, agora que eu tenho 20, nós somos amigos. Então, está tudo muito bem, muito boa. Nossa, muito obrigada por ter entendido o setor de segurança eletrônica. Ele disse um dia para mim, vocês abriram uma cortina que, para mim, era realmente uma escuridão e nós estávamos caminhando. Isso é que faz a diferença no homem, a humildade. E são esses os princípios que a BESE sempre busca estar juntos com pessoas e parceiros que entendem que cada coisa tem que estar no seu lugar, com ética, com transparência, que são princípios básicos que essa entidade não abre mão. Muito obrigada pelos meus assessores jurídicos, a toda a equipe, a BESE, que nós temos trabalhado tanto, fizemos 24 eventos esse ano para disseminar informações, conhecimento e colaborar com o crescimento do setor de segurança eletrônica no Brasil. Estamos de portas abertas a quem precisar e para fazermos parcerias e crescermos juntos, porque juntos somos mais tudo. E conecte-se conosco. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela mesa tão enriquecedora desse tema tão importante para o nosso segmento. Muito obrigada, um ótimo dia para todos. Gente, desculpa, eles estão me... Alguém gostaria de fazer perguntas? Perdão. Bom, temos alguém ali. Por favor. Bom dia, é Ferlini da Global Seg e atualmente da Polícia Federal, conforme. Eu tenho uma pergunta assim prática. As empresas de segurança, desde sua constituição, têm um controle rigoroso da Polícia Federal. Nós temos uma vistoria anual, nós temos que informar através do GESP, compra de armas, movimentação de armas, inclusive informando os contratos, viaturas, dos documentos dos vigilantes, pagamos taxas por altas taxas, altas multas, etc. Todo aquilo que são serviços, considerando essa fiscalização e esse controle, todo aqueles que acabam sendo serviços integrados, mas que na prática atualmente não estão sob o controle da Polícia Federal, a gente colocou noutra empresa, que é a empresa de serviços. Lá tem o porteiro, serviços auxiliares, serviços de limpeza, a venda e locação de equipamentos, monitoramento, rastreamento, portaria remota e lá vai. Não? Então, como empresário, eu gostaria sim de ter mais claro, caso o estatuto seja aprovado como está, como que eu me organizo. Vou ter que criar outra empresa e jogar lá os porteiros, a limpeza. Como que eu me organizo para atender a legislação? Porque hoje tem um controle rigoroso da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, eu não quero nada na empresa que eu controlo que não esteja na legislação. Então, coloca noutra empresa. Como vai ficar isso no futuro? Excelente a sua pergunta. Nos conhecemos de longa data. E, realmente, agora me colocando como empresário, os empresários têm razão de criar uma empresa paralela de serviços, porque senão vai ser engolido pela informalidade e pela clandestinidade. E ali que você humildemente falou da figura do porteiro, mas nós temos consciência que ali vai o vigia, o auxiliar e lá no Rio Grande do Sul, a Brigada Militar volta a dizer, está autorizando o auxiliar de vigilante. Você entra num shopping, lá em Porto Alegre, a empresa de segurança ela tem o vigilante que fica numa sala. Em todos os pisos, com uma camisa branca e o uniforme da empresa, é o auxiliar do vigilante, e que não é abarcado pela Polícia Federal, ele é fiscalizado pela Brigada. Mas o perigo, como eu disse, ele não mora ali, ele mora na pronta resposta, que é fazer o policiamento ostensivo privado, né? E é onde a gente pode
criar uma milícia aí. O pessoal usar a legislação para criar uma milícia, né? Porque hoje a milícia ela é criada fora da legislação, tem como combater, como no caso do Rio de Janeiro. Mas quando ela está no manto da legislação, é difícil. Mas então, como vão ficar essas empresas, uma empresa de vigilância hoje, que ela tem um CNPJ para a Polícia Federal enxergar e um CNPJ para acomodar todas essas informalidades. Bom, lá no futuro você vai ter, como a maioria dos grupos empresariais já tem, uma empresa, o CNPJ da vigilância, o CNPJ da eletrônica e o CNPJ de serviços. Vai continuar, certo? A única diferença é que naquele CNPJ de serviços, se o regulamento cantar certo na sua letra, você não pode mais acomodar o vigia, nem o auxiliar do vigilante, nem nada, porque quem faz segurança, quem intervém na vida privada, no patrimônio e na vida das pessoas, tem que ser controlado pela Polícia Federal. Então, lá fica o porteiro, fica a limpeza e assim por diante. Os outros vão ter que entrar para o Estatuto como vigilante desarmado. Tá? Espero que o Estatuto caminhe desta forma, mas não estou mais na ativa para escrever isso. Eu vou ter que Porque sugerir. isso vai acabar criando custo, aumentando o custo das empresas na parte administrativa. Hoje, na fiscalização da Polícia Federal, numa vistoria de uma empresa de segurança, a Polícia Federal entra nos computadores dos funcionários e busca as palavras-chave porteiro, tecnologia, e se haja na administração, faturamento, financeiro, algum documento que não seja de vigilância, nós somos multados Com encerramento, multado não. e pode ser até encerramento Não, da empresa. Não é multado. É lavrado o auto lavrado de ato. encerramento da atividade da Exatamente. empresa. Então, é uma questão muito grave. Muito grave. Essa flexibilidade que foi citada aqui não existe por parte da Polícia Federal. Bom, eu diria o seguinte... Então vamos ter que ter três administrações ou outra empresa que seja uma administração. Sim. 4 empresas. Eu concordo É que a por Polícia isso- Federal está muito rigorosa, e é isso que eu vou tentar influenciar os meus colegas. Aliás, eu esqueci de noticiar que quem está hoje na posição de coordenador geral de controle de segurança privada é o delegado Licínio, que, por acaso, era o meu substituto quando eu estava na ativa. E o substituto dele é o de Guilherme Madarena, que era o que fazia os pareceres na minha época. Então, eles têm uma linha de pensamento muito similar com o que eu tenho, mas as autoridades são eles. Eu sou palito de fósforo riscado, não faz mais fogo. Mas eu posso argumentar. E eu acho um exagero da Polícia Federal entrar num computador se tiver um documento de outra empresa, porque, afinal de contas, hoje a tecnologia ela se mistura, grupo empresarial, é um absurdo. Mas o poder discricionário é por aí, né? Então, mas eu nós tenho não- defendido muitas empresas com esse tipo de problema e Brasília tem arquivado. Mas nós vamos trabalhar para que as instalações físicas do grupo empresarial de vigilância e eletrônica, os dois CNPJs, eles possam trabalhar no mesmo prédio. Eu acho que isso é muito importante, porque senão nós vamos ter que ter 3 endereços, Nós 3 vamos, empresas. vamos trabalhar para minimizar esse impacto que o senhor está Via sentindo hoje. regulamento, Porque hoje nós estamos atrelados a 7.102, ela não deixa espaço. E aqui a flexibilização é muito maior e o regulamento vem em cima disso. Isso é uma ideia já muito sacramentada na minha mente. Tá E é bom? por isso que eu, antes de passar a palavra para a próxima pergunta, eu quero ressaltar com os senhores presentes a importância desse momento na discussão da regulamentação, em que pese seja a Polícia Federal que fará a regulamentação, eles estão com esta flexibilização estão aguardando um documento nosso que será esse e-book e outras questões que nós estamos preparando da regulamentação para sugerir um caminho que acomode e que seja bom para todos. Então, quando a BESE começar as discussões, porque assim que aprovar nós teremos 90 dias para a regulamentação.
E nós teremos que estar ali presente, discutindo juntos. Então, eu peço a participação dos senhores, porque é o futuro do negócio. Me assusta como é tudo muito novo, o setor parece que ainda não entendeu a importância do tema. Então, eu peço que venham, porque nós estaremos discutindo e vamos ouvir. A função é ouvir o mercado, ouvir os empresários, as necessidades e tentar acomodar para levar uma sugestão à Polícia Federal. Okay? Patrícia? Então, só complementando a questão do que é a minha parte, aí, que é o planejamento tributário, eu já andei dando uma olhadinha a respeito dessas questões e pensando nesse tipo de planejamento. Tá? E hoje existem algumas modalidades específicas de planejamento tributário nessa seara, que seria o CSC, que é o Centro de Serviços Compartilhados, onde, até pela questão de valores que envolvem o monitoramento, pode ser até melhor e mais interessante, mesmo com o aumento do custo administrativo para o senhor, a economia tributária dependendo do valor do montante faturado no monitoramento. Então, mesmo assim, o senhor ainda pode ter vantagem com o terceiro CNPJ. E depois, em um momento oportuno, tá, até via associado, a gente pode estar via BESE, eu posso estar orientando o senhor também nesse modelo de centro de serviços compartilhados, que é um planejamento específico e traz uma economia bem significativa, tá? Porque ele, na verdade, te traz a administração de um lugar só, e aí o senhor não necessita do quarto CNPJ. E para Tá? complementar só essa questão, para não ficar mal entendida a questão da flexibilidade. Uma coisa é o mercado do estatuto permitindo a contratação de serviços, uma customização de um plano de segurança em que você usa recursos de tecnologia, de vigilância, com naturezas distintas. Outra coisa é o que consta da licença. O cenário atual, a gente lamenta que o cenário atual, em parte dessa discricionariedade da Polícia Federal, é porque algumas empresas, às vezes, acabam desviando do foco e dos limites da licença, porque a discricionariedade, na verdade, a Polícia Federal está muito presa aos fundamentos da lei, o que permite, até onde vai a extensão dessa autorização. Vou dar um exemplo prático. Às vezes, empresas, a gente teve um caso muito recente de uma licitação em que uma empresa de vigilância acabou se projetando para serviços de tecnologia típicos e que não estavam, com certeza, no escopo da licença da Polícia Federal. E aí, em decorrência dessa confusão, dessa fase de transição que a gente vive ainda, é que eu acredito que existem os excessos, e a gente sabe que cada parte do lugar no Brasil pode ter um excesso ainda mais exacerbado, inclusive da autoridade pública. Isso não pode acontecer. E nós estamos trabalhando para não só entender qual que é o limite dessa flexibilidade e também para a composição, para não ser uma operação totalmente burocrática, ter um negócio, seja de tecnologia, em segurança privada, seja de vigilância. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim. Olá. Bom dia, Wagner, da empresa Verso. Duas perguntas. Uma é com relação ao estatuto. Quer dizer, de forma resumida, bem prática e objetiva, qual é o status dessa aprovação desse estatuto hoje? Quais são os principais desafios ou barreiras? E como a gente pode fazer para acelerar isso? E quais são os próximos passos? E a outra é com relação à provisão de R$100 mil que você mencionou. Essa provisão é só a nível de balanço, informar um valor de provisão, ou terá que ser feito algum depósito, calção, coisa do tipo? Porque se for só a título de provisão, vai ficar lá uma informação de provisão e, de repente, a empresa não tem os recursos para poder fazer face a eventual sinistro no futuro. Então, seriam essas duas perguntas. Eu sugiro que a primeira pergunta, Vioto, você poderia responder em relação aos passos do Estatuto, e a Patrícia responde a segunda? Bom, o Estatuto ele está no Senado, está com o senador Randolph Rodrigues como relator, né? Ele, na legislatura passada, o senador Vicentinho havia sido relator, já havia aprovado o relatório, mas não chegou ao plenário, então hoje está com o senador Randolph. E nós estamos na expectativa de que talvez até o final do ano ele conclua
o relatório e seja levado a plenário. Então, a expectativa é boa com relação à aprovação do Estatuto. Da nossa parte, a mesma coisa, e a gente tem trabalhado estamos sempre em contato com a assessoria do Randolph, já estivemos com o Randolph, para justamente buscar mostrar que nós queremos a aprovação, assim como a FEBRABAN, assim como a FENAVIST, enfim. Sobre a provisão, os R$100 mil é o capital social da empresa para abertura. A provisão ela vai girar em torno das obrigações trabalhistas. Então, o valor vai ser calculado em cima do que se tem sobre folha de pagamento, enfim. Então, por exemplo, são aqueles provisionamentos financeiros mesmo, que normalmente a empresa faz para se ter os valores mês a mês. Não vai ser necessário, num primeiro momento, o calção disso em algum o depósito, né, em algum valor, em depósito em conta. Porém, quando você calciona, quando você faz o provisionamento disso em balanço, você faz um seguro-garantia, porque você não tem isso provisionado em balanço, isso é considerado no balanço com o mesmo Peso, né? peso do depositário infiel. Caso você fale, olha, não tenho esse valor, mas você está declarando que tem, então isso pode ser tratado como uma punição, tá? Se você declara que tem, mas não tem. Então, se você está dizendo que você tem aquela provisão, é óbvio que aquela provisão vai ter que aparecer em algum lugar, em algum momento, né? Vai ter que tomar cuidado com isso para não cair aí numa declaração irregular futuramente, tá? Mas os 100 mil é o capital social. Permite complementar. Bom, capital social, o senhor comprova, o senhor tem imóvel, veículo, que está no nome da empresa, vale. Sim. Mas a provisão, essa foi uma ideia originária minha. Por quê? Um determinado empresário de um determinado estado, e nesse estado é aquele que tem um conceito que joga ouro para cima, cai areia e ninguém viu nada, tá? Só para vocês localizarem, o vizinho de vocês. Um empresário, camarada pegou, e começou a trabalhar com volume grande de dinheiro dentro da empresa, porque nós sabemos que até o poder público ir cobrar o INSS, os encargos, isso e aquilo, o camarada ele vai guardando dinheiro. Comprou fazenda, helicóptero, fez, aconteceu, depois mandou os funcionários dele a catar coquinho. Tá? Então, o camarada ilegitimamente enriqueceu e empobreceu os trabalhadores. Então, vocês, como policiais federais, que foram antes, voltem a ser. Qual é a medida? Então, vamos fazer uma provisão. A ideia original é o seguinte: se os meus encargos são X e o meu lucro é X, desse dinheiro líquido eu guardo numa conta uma partezinha que possa fazer frente às questões trabalhistas na hora de uma quebra de contrato com o Banco do Brasil, por exemplo, 100 vigilantes. Você tem que dispensar 400 vigilantes. Aliás, 100 postos, 400 vigilantes. E aí, qual é o impacto disso para pagar os direitos trabalhistas? Então, você faz uma provisão. E essa conta poderia ser, de certa forma, liberado o dinheiro, a depender dessas questões, mas fica lá rendendo sua gestão. Mas, para você movimentar essa conta, tirar o dinheiro, teria que ter um ok lá da Polícia Federal. Essa é a ideia original. Agora, a presidente Selma achou isso uma forma abusiva. Aí eu digo assim, olha, o regulamento está aí, e está aí a nossa contadora para nos apresentar. Vem cá, se não é para botar um dinheiro numa conta, como é que você pode guardar uma provisão, provisionar valores para depois fazer frente a essa quebra de contrato e assim por diante, para não deixar o nosso trabalhador a ver navios? Esse é o desafio para o regulamento. Próxima. Obrigado. Bom dia, Rodrigo, do Grupo Hitmaker. Ao doutor Alvelar, com o surgimento da figura do gestor de segurança, que agora, no meu entendimento, se eu estiver equivocado, ele será o responsável pelo plano diretor inicial. O que não ficou claro, doutor Alvelar, o gestor de segurança ele configura na parte de segurança eletrônica.
ele vai ter que mapear tudo e aí ele pode somar com a segurança privada, ou seja, o fator homem. O gestor de segurança será para ambas as empresas ou não? Ele será exclusivamente da segurança eletrônica, que ditará o plano diretor da instituição financeira ou de um shopping, como o senhor citou como exemplo? Sobre os profissionais, nós procuramos criar uma carreira de profissionais de segurança privada, como é em qualquer corporação policial, porque a Lei 7.102 só fala no vigilante. Você imagina nascer como profissional vigilante, trabalhar 35 anos como vigilante e não ter possibilidade de subir na carreira. Então, o gestor é aquela figura de curso de nível superior, determinados cursos superiores que estejam afins, que o regulamento vai dizer, afins com a atividade. Ele é responsável pela análise do risco, integração dos recursos e assim por diante, a elaboração do projeto e a realização de auditorias. Esse gestor, ao contrário do que você pensa, ele está mais afeto às empresas de vigilância do que para a eletrônica. Porque a eletrônica, ela tem no parágrafo 1º do artigo 26, tá? Ela tem a figura do técnico, aqui, ó. As atividades descritas no caput, que é do gestor, não abrangem a elaboração de projeto técnico executivo, cuja implementação, Então, cria a figura do técnico para fazer o projeto executivo. Está me entendendo? Isso é mais afeta as eletrônicas. Ok. Agora, o gestor é aquela figura que ele pode ser uma prestação de serviço autônoma, tá? Porque aqui diz no artigo 1º, ele fala segurança de caráter privado exercido por pessoas jurídicas e, excepcionalmente, por pessoas físicas. Então, excepcionamos porque o gestor pode ser contratado de forma autônoma, desde que ele tenha uma MEI, alguma coisa assim. Tá? Então, por exemplo, eu falei a questão do shopping. Se o cliente chama uma eletrônica para fazer o projeto do shopping, a eletrônica vai contratar um gestor para fazer o projeto. Se for uma empresa de vigilância, mas, na maior parte, eu vejo que a empresa de vigilância, o gestor vai estar mais ligado à vigilância, porque as eletrônicas já têm o técnico. Perfeito. Obrigado, doutor. Okay? Mais alguma pergunta? Lá no fundo. Agora, Selma. Bom dia, meu nome é Carlos, eu sou do setor de segurança do Tribunal de Justiça. No caso do Tribunal de Justiça, a gente está na fase ainda embrionária de utilização de tecnologia dessa parte de segurança. A questão, em 2018, foi criado o Centro Integrado de Monitoramento, e a minha dúvida é o seguinte, a gente teve 2 licitações onde a mesma empresa ganhou para as 2. Então, a gente tem um serviço de segurança patrimonial, eu tenho uma empresa que presta o serviço fornecendo os vigilantes armados, e eu tenho uma mesma empresa que ganhou com o vigilante operador de monitoramento, que eles fazem essa operação. Com a aprovação do estatuto, como fica esses vigilantes operadores de monitoramento? Obrigado. Esse operador ele está dentro do artigo 26, como um dos profissionais, mas ele está ligado na sua essência, está ligado às empresas de segurança eletrônica. E não é vigilante. Tá? Porém, como a empresa de vigilância pode prestar o serviço de monitoramento de uma forma acessória e casada com o serviço de vigilância, ou seja, só nos postos onde ela tem a vigilância, não pode ser independente. Então, nesse casamento, ele pode ter a figura do operador lá dentro da empresa dele. Mas eu acredito que a maior parte da empresa, assim como o seu grupo empresarial, vai ter um CNPJ de vigilância e um CNPJ de eletrônica. Até porque, possivelmente, no desenho que a doutora Patrícia fez, muitos serviços de eletrônica vão cair no anexo 3º com uma tributação menor, né? Então, vai ter um atrativo financeiro até para se fazer isso. E, como eu disse a sua resposta, nós vamos trabalhar para que esse casamento também se dê com as instalações físicas das empresas. Complementando, no caso dessa licitação,
Arrisco dizer que foi um exemplo, a exemplo do que nós falamos lá atrás, que o poder público, quando contrata, ele prefere se pautar numa legislação e talvez tenha exigido até uma licença, e aí isso foi determinante para a acumulação das duas licitações pela mesma empresa. Mas existem algumas divergências no âmbito da Polícia Federal, inclusive, sobre a licença se estender para atividades de tecnologia, e, do outro lado, a insegurança do poder público em contratar um serviço, digamos, uma palavra da moda, disruptivo, porque não tem então, essa base para ele se fundamentar e saber discernir, e aí ele quer a licença para poder responsabilizar com mais segurança o prestador do serviço. Mas, hoje, como deveria ser? A empresa, o Tribunal de Justiça, economizaria contratando uma empresa de segurança eletrônica que atenderia esse serviço, porque o know-how, a expertise é diferente. Por mais que eles tenham acesso aos recursos, à vigilância, o foco é um e a segurança eletrônica é outro. Com o estatuto sendo aprovado, isso tudo vai ficar muito mais claro, inclusive para o TJ contratar com a segurança eletrônica. Eu também me ocorreu aqui a resposta aos dois, e por interesse de todos. Não só essa integração, em que o grupo empresarial vai ter um CNPJ de vigilância e outro CNPJ de eletrônica, quando você vai prestar uma segurança integral para o seu cliente, você vai fazer um contrato guarda-chuva, onde os dois CNPJs vão prestar o serviço, desde que o serviço esteja bem detalhado, qual de um e qual de outro CNPJ. É isso que vai se desenhar. Pessoal, pelo horário, Selma. Sempre com? No caso de ter vigilância, ou teria que ser feita pela empresa de vigilância. Porque se tem vigilante armado, exato, ele vai ter que ser feito esse contrato pela empresa de vigilância, não pela empresa eletrônica. É isso mesmo. Sim, mas o regulamento Mas pode o operador prever da central que você faça não um contrato vigilante. guarda-chuva da segurança integral e diga dentro do contrato qual é o serviço prestado pelo CNPJ da vigilância e qual é o CNPJ da eletrônica. A lei fala isso, senhor. Sim, mas isso é como está hoje. Estou dizendo como vai ser. Esse problema nós enfrentamos durante a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo enfrentamos isso. Por quê? Porque na segurança integral e integrada dos estádios de futebol, nós tínhamos empresa de vigilância e a empresa de vigilância subcontratava uma empresa eletrônica, principalmente para fazer a esteira do raio-x e assim por diante. Então, isso é permeável. Com o estatuto fica bem claro. Na verdade, sim. Sim. Sem dúvida nenhuma. Por isso que nós vamos desenhar no regulamento. Selma, Sim, me até permite? porque se o vigilante for o monitor interno de sistemas eletrônicos, nós estamos falando de equiparação salarial, não faz sentido. Então, não faz sentido ser o vigilante. Existe muito claro agora nessa definição de que o operador, o monitor interno e o monitor externo, eles estão aliados à empresa de segurança eletrônica. Convenção coletiva. Aonde? Aqui em São Paulo, não. São Paulo também. Era isso que eu queria completar. Pela ordem, ele tinha pedido. Eu sou do grupo Entendido. Marcelo Bianchim, do Grupo Prosegur. Completando, realmente, em São Paulo, nós temos essa situação da convenção coletiva dessas posições de monitoramento. No Brasil, nós só temos 3 sindicatos laborais com convenção coletiva de monitoramento. E aí eu pergunto, para que sindicato que nós vamos? Sendo que no da vigilância nós temos essas posições. Devemos continuar com o patronal, com as contribuições, né, em cima do capital social? Olha, o sindicato, o sindicato que vocês precisam ir são os CIESes, CIESE São Paulo, CIESes de cada estado, que é o Sindicato Patronal das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. Está acontecendo isso por conta dessa confusão e justamente por conta de uma representação indevida. Mas o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, em convenção coletiva
com o sindicato, que é o Sintracesp, que é o sindicato do laboral nosso, da nossa categoria, que também tem o vigilante, diferencia completamente essas categorias. Dentro da Convenção Coletiva do SESI São Paulo, nós temos o monitor interno de sistemas eletrônicos de segurança, o monitor externo, o mantenedor, o instalador, com pisos salariais completamente diferentes do vigilante. Quem está dentro do SESVESP com a segurança eletrônica está no sindicato errado. É o CIESE, que é específico do segmento de sistemas eletrônicos de segurança patronal. Deixa eu fazer um comentário, Selma, sobre isso. Considerando o Brasil, âmbito Brasil, você vê como o Estatuto ele gera reflexo para outras questões trabalhistas, por exemplo. Também. A gente tem que citar a Lei 13.467, que aprovou a reforma trabalhista. Antes dessa lei, as empresas se viam obrigadas a seguir uma convenção coletiva para poder romper o contrato com o empregado. Porque, quando tinha que fazer uma rescisão, a Secretaria do Trabalho, as regionais que tem pelo Brasil, elas se recusavam e mandavam você seguir um sindicato. Aí a contabilidade vinha e enquadrava a empresa em algum sindicato para poder viabilizar o rompimento. Agora, pós-legislação, eu não sou obrigado a me vincular a um sindicato se a minha atividade não tem representatividade. A Selma está falando do exemplo que tem em alguns lugares. CIESE, que representa as empresas de segurança eletrônica, e pelo princípio da unicidade sindical que está lá na Constituição, de acordo com o meu patronal, eu vou determinar qual é a convenção coletiva, porque aí eu vou descobrir quem é o sindicato dos empregados. Se não tem um patronal e eu sou uma empresa eletrônica, como é a realidade de vários estados, eu não sigo convenção nenhuma, eu sigo as regras da legislação puras. Só que o que está acontecendo nesse meio tempo também que se pretende resolver com o Estatuto? Alguns sindicatos, no afã de arrecadar, de aumentar a sua base de fato gerador de receita, eles acabam criando, principalmente por causa do princípio do negociado sobre o legislado, que as pessoas estão ampliando demais esse leque. É o problema que a gente está tendo com a portaria remota, que até em convenção coletiva estão querendo determinar que o representado contrata ou não. Daqui a pouco vão dizer, as empresas de vigilância não vão poder contratar um vigilante armado. Isso não pode constar de uma convenção coletiva. Alguns sindicatos eles estão classificando atividades dentro da empresa como proposta de solução para as empresas de vigilância. Por exemplo, o senhor tem vigilante, mas tem um operador de uma central internamente. Aí o cara vai lá e cria a figura do monitor ou do operador, que não é o puro, é o contratado de uma empresa de vigilância. E aí isso aí acaba gerando uma insegurança sobre enquadramento para as empresas que têm grupos. Olha, eu tenho aqui um CNPJ que atua com vigilância, esse CNPJ que atua com segurança eletrônica, e eu acabo onerando a minha folha de pagamento, porque esse cara vai ser confundido com um vigilante que vai ter adicional de periculosidade, vai seguir um piso maior, porque a realidade das empresas de vigilância é bem diferente, muito mais robusta do que uma empresa de segurança eletrônica. Por isso que o melhor planejamento é separar, na linha da sua pergunta original, eu tenho lá uma licença da Polícia Federal específica para vigilante, então, se eu quiser colocar porteiro, serviços gerais, facilities, não é recomendável, porque está fora do escopo. Tenho as empresas de segurança eletrônica, também vai ter lá o seu core business, também não entra porteiro, não entra o cara que vai fazer faxina, não entra, porque não está dentro do escopo da licença da Polícia Federal. E essa separação vai diminuir o impacto sobre folha de pagamento, questões trabalhistas, questões sindicais, questões previdenciárias, questões tributárias. Por isso que a Patrícia lembrou bem que talvez seja o melhor caminho até para as empresas, né? Essa separação. E a adequação do CBO também, né? Porque nós temos tudo. Então, foi citado que tem lá o vigilante e monitor. Eu vi isso numa convenção coletiva de vigilância do Rio Grande do Sul. Lembra que eu comentei? Era exatamente esse termo, vigilante e monitor. Mas você olha lá, vigilante e monitor, eles se atêm e utilizam o nosso CBO. Eles colocam lá vigilante e monitor e utilizam o CBO da segurança eletrônica. E esse CBO 951305 está vinculado ao Sintracesp. Está vinculado aqui, Sintracesp de São Paulo. SESI São Paulo e Sintracesp.
Entendeu? SESI São Paulo e Sintra-CESP, esse CBO é nosso. Então, se você fizer essa adequação, olha lá depois na folha de pagamento de vocês, no critério de admissão, no processo do E-Social, para ver quais são, como que os funcionários estão enquadrados. Porque se for um CBO que começa com 95, vocês já estão enquadrados no CBO correto e no enquadramento correto, só estão na entidade errada. Bom, a minha pergunta é em outro sentido, mas só para complementar esse tema, depois o que a gente sabe, a gente espera que o Estatuto venha realmente a nos ajudar, né, a criar a resolver esse tanto de confusões que existem no mercado, mas que, no fim das contas, nesse tema especificamente, a gente sabe que, no fim, é o juiz trabalhista que vai decidir se ele era operador de monitoramento da ABESE ou se era operador de monitoramento do sindicato, quando ele der a sentença trabalhista dele. Eu acho que muitos aqui concordam comigo. Mas, enfim, vai caber a gente utilizar a ferramenta para tentar defender, para tentar demonstrar, e espero que o Estatuto nos ajude nesse sentido. Bom, a minha pergunta é, complementando aqui o Viotto, né? Desculpe. Viotto. V-I-O-T-T-O. Muito bem. Emendando na colocação que ele fez, quando ele se manifesta aqui na preocupação de que os bancos devem contratar uma empresa de segurança que vai utilizar uma empresa de eletrônica que vai fazer o pronto atendimento, a pronta resposta, enfim, o motoqueiro que vai chegar naquele banco onde houve a violação e o disparo de alarme. Qual é esse profissional que vai chegar? E, pelo que eu entendo, o Estatuto continua mantendo a posição de que não deve ser um vigilante. Como o doutor nos investiu da prerrogativa de ser, neste momento, um policial federal treinado, com cursos internacionais e que tem uma visão de segurança, eu só quero registrar que eu não entendo como que a gente ainda continua insistindo na condição de que esse homem que vai chegar lá com uma moto para fazer esse pronto atendimento não seja um profissional de segurança, que ele não seja alguém treinado, preparado, com academia, sem arma, mas que ele tenha tido, sim, treinamento, qualificação, conheça de técnicas de segurança para poder chegar de peito aberto, porque não tem colete para poder chegar num lugar desse, principalmente se tratando de um banco, e que a gente ainda vai continuar dando a essa quarteirizada, porque muitas empresas nem têm o seu próprio atendimento, né? Existem empresas quarteirizadas fazendo isso, em que o entregador de pizza fica até meia-noite entregando pizza, meia-noite e ele coloca uma jaqueta de uma empresa de serviços e vai atender um alarme. Isso é o que eu lamento, que a gente, infelizmente, eu participo, doutor, desde 2008, tive a oportunidade, o privilégio de poder fazer 2 reuniões pelo SESVESP, acompanhando, e depois eu, sinceramente, digo, eu desisti de ler o Estatuto há uns 5 anos para cá, porque realmente, e parabenizo pela insistência, né, porque a gente precisa disso. Então, eu parabenizo pelo senhor ter insistido, porque já desde lá de 2008, tantos temas que existem nesse Estatuto são muito amplos, não dá para a gente, num dia só, debatê-los aqui, e que eu espero realmente que a gente consiga, através do Estatuto, resolver tantos problemas que a gente tem no nosso segmento e que a gente sofre no dia a dia, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, outra hora é o entendimento de como foi dito, a Polícia Federal em cada estado, se for na Bahia agora, vai ver vigilante fazendo ronda na rua lá, com carro, com uniformizado, com totem de vigilante lá no local, está lá para todo mundo ver. E é permitido, e a Polícia Federal dá o seu aval, ou, enfim, entende que é possível. Então, agradeço pela oportunidade e espero que a gente realmente, através do Estatuto, parabenizo a vocês. Lamento que a gente não tenha aqui mais empresários e mais representantes para a gente poder debater amplamente isso. Eu estou há quase 30 anos nesse negócio e espero realmente que a gente possa melhorar. Obrigado. Obrigado. Permaneça, por favor, na posição de policial federal nesse momento. O limbo, você sabe que existe o fio da meada entre aquela pronta resposta pretendida e perigosa que pode criar as milícias e uma pronta resposta para ir lá e observar o que está acontecendo. Então, essa figura do inspetor externo de alarme, ele vai se aproximar, se abrigar, e se vê que tem uma interferência humana criminosa,
ele não vai se aproximar. Ele já vai comunicar à central, a central já chama a polícia, aí é outro patamar. Mas eu lhe digo que a inteligência embarcada nos equipamentos, cada vez mais, eles mesmos vão fazer esse monitoramento lá na ponta. Nós vamos chegar num momento que o atendimento de alarme ele vai ser mais virtual do que físico. Porque a tecnologia, os fabricantes estão estudando isso. Tá? Então, as novidades tecnológicas estão vindo aí. Tá bom? Mas realmente... Só uma colocação. Doutor, termina, por favor. Eu gostaria só de dizer da importância desses encontros e da participação de todos entenderem todo o processo, para poder levar às autoridades as necessidades do setor, os anseios, né, para que eles possam entender e dar uma melhor adequação. Então, acho que a participação de vocês é muito importante, é entender e mostrar para os dirigentes da entidade, né, qual é a expectativa para que isso possa ser levado da melhor forma às autoridades que regulam o tema. É isso. Então, só para concluir, nós vamos levar essas considerações para a Polícia Federal. Volto a dizer, eu sou palito de fósforo riscado, porque eu aposentei. Tá? Mas então, é a BESE, levaremos. Né? Então, levaremos. Bom, pessoal, pelo tempo... Eu quero que a presidente encerre, Não, então já devolvo a encerrei, palavra. gente. Mais uma vez, muito obrigada. Já foi muito rica essa discussão. Cabe só agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Um grande abraço e sucesso para todos nós.